Amém. Então, sobre esse assunto, né? Ser forte, homem, que eu quero falar hoje. Esses dias atrás, parece que 2 sábados seguidos, né? O Natanael fez aqui pregação sobre o espírito de Jezabel. O espírito de Jezabel, né? Agora eu queria falar sobre o espírito de Eliahu, porque foi na verdade Eliahu que enfrentou Jezabel, né? Eu queria ler com os irmãos aqui no livro de 1 Reis. 1 Reis, no capítulo 19, diz assim: Acabe contou a Jezabel tudo o que fizera Elias, e como passara a fio da espada todos os profetas de Baal. Então Jezabel mandou a Elias um mensageiro para lhe dizer: que os deuses me façam este mal e acrescente este outro mal, se amanhã a esta hora eu não tiver feito de tua vida o que fizeste da vida deles, quer dizer, dos profetas, né, de Baal. Elias teve medo, levantou-se e partiu para salvar a vida. Chegou a Bersabeia, que pertence a Yehudá, e deixou lá seu servo. Quanto a ele, fez pelo deserto a caminhada de um dia, e foi se sentar debaixo de um junípero, e pediu a morte, dizendo: agora já basta, Yehoshua, retira-me a vida, pois eu não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se debaixo do junípero, mas eis que um anjo o tocou e disse-lhe: levanta-te e come. E ele abriu os olhos, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre pedras quentes, e um jarro de água. E ele então comeu e bebeu, e depois tornou a deitar-se e dormir. Mas o anjo de Yehoshua veio pela segunda vez, e o tocou novamente, e disse: levanta-te e come, pois do contrário o caminho te será longo demais. E ele levantou-se, comeu e bebeu, e depois, sustentado por aquela comida, ele caminhou 40 dias e 40 noites, até a montanha de Deus que fica em Horebe. Lá ele entrou em uma gruta, em uma caverna, onde passou a noite, e foi-lhe dirigida a palavra de Yehoshua nestes termos, quer dizer, durante a noite ele sonhou: o que fazes aqui, Eliahu? E ele respondeu: eu me consumo de ardente zelo por Yehoshua dos exércitos, porque os filhos de Israel abandonaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram todos os teus profetas. Só eu sobrou, e agora buscam a minha vida. Mas Deus lhe disse: sai e fica na montanha diante de Yehoshua. E eis que Yehoshua passou um grande e impetuoso furacão, que fendia as montanhas e quebrava os rochedos diante de Yehoshua, mas Yehoshua não estava no furacão. Então, depois do furacão houve um terremoto, mas Yehoshua também não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo, mas Yehoshua não estava no fogo. E depois do fogo um murmúrio, um murmúrio de uma brisa mansa e suave. Quando Eliahu ouviu, cobriu o seu rosto com o manto e saiu e se pôs de pé, porque a presença do Senhor estava na voz mansa e suave.
Então a voz do Senhor veio e lhe disse: o que está fazendo aqui, Eliahu? E ele respondeu: Senhor, eu me consumo de ardente zelo por Jeoshua dos exércitos, porque os filhos de Israel abandonaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Fiquei sozinho e procuram agora tirar a minha vida. Então Jeoshua lhe disse: vai, retoma o teu caminho na direção do deserto de Damasco. Irás ungir Azael como rei de Arã, e ungirás Jeú, filho de Ransi, como rei de Israel. E ungirás a Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meula, como profeta em teu lugar. Quem escapar da espada de Azael, cairá na mão de Jeú, que o matará. E o que escapar da mão de Jeú, Eliseu o matará. Mas eu poupei para mim 7.000 homens, que não dobraram os joelhos a Baal, e cujas línguas, e cujas bocas não o beijaram. Até aqui, irmãos. Irmãos, essa história de Elias, na verdade, essa história de Elias contada aqui no capítulo 19 de 1 Reis, é uma continuação de uma história já bem anterior. Mas eu me lembro desse texto aqui de capítulo 19, porque isso aqui me vem, eu não consigo ler esse capítulo sem sentir um arrepio, um tremor muito forte. Porque a primeira vez que eu ouvi essa palavra foi em uma congregação jesuíta. Eu estava todo duvidoso do que eu tinha que fazer, porque Deus tinha me mandado fazer uma obra, fazer um ministério, e eu estava escrevendo, iniciando a escrever aquele livro, um desafio ao cristianismo. E muitas jesuítas vieram no meu ouvido, buzinando, dizendo: olha, você para com isso, porque você não deve estar escrevendo folheto, está escrevendo mensagem, escrevendo estudo, fazendo estudo, porque tudo que você precisa já está na Bíblia, você não precisa mais nada. É o pessoal da Cristã do Brasil, não? Você vai na congregação, que lá você vai escutar a palavra verdadeira. E eu falava: não, mas eu tenho consciência que Deus me mandou eu fazer esse serviço aqui. Não, mas você está enganado, não está não, vai lá que Deus vai falar com você. Então eu resolvi ir, fechei, engavetei tudinho que eu estava fazendo, e fui um dia à noite na congregação cristã, isso aconteceu lá em Goiânia, em 1993, era em 93, não lembro o mês e o dia, mas foi em 93, eu lembro o ano, 93. Aí um dia eu engavetei tudo que eu estava fazendo então, e fui assistir um culto na congregação cristã, naquele dia. E quando eu cheguei lá, começou o culto, tal, era uma Babilônia enorme, tamanho de um ministério lá enorme mesmo, lá no Jardim América, congregação cristã do Jardim América. Aí naquele dia eu lembro que o dirigente que estava lá na frente falou assim: agora nós vamos orar para pedir a palavra, Deus vai mandar a palavra. E essa palavra, sempre quando ela vem, ela fala com alguém. Aí tá, eles ficaram ali, em comunhão, começaram a orar e tal, para Deus mandar a palavra. Aí de lá daquele monte de ungidos, né, que estava lá na frente, levantou um ancião. Era ancião deles lá, da congregação. Estava viajando, passando de passagem por ali por Goiânia. Ele, se eu não me engano, ele estava vindo de São Paulo, eu não sei de que cidade que era, mas ele não era dali de Goiânia. E também, mesmo que fosse de Goiânia, para mim era indiferente, porque eu não conhecia ninguém deles ali, e ninguém me conhecia. Eu estava ali como visita, e ninguém me conhecia, e eu também não conhecia ninguém. Mas esse ancião visitante levantou com a Bíblia aberta, foi lá na frente e disse: Deus me revelou uma palavra. Aí todo mundo sentou, e ele leu essa palavra aqui, 1 Reis capítulo 19.
Quando chegou naquela parte ali de Elias na caverna, que passou o furacão, passou o terremoto, passou o fogo, passou tudo e veio a voz mansa e suave, aí ele fechou a Bíblia e falou: olha, Deus está falando aqui uma mensagem, porque hoje entrou aqui um irmão que Deus entregou na sua mão um ministério e mandou você fazer uma obra, e você se acovardou como Elias e tenta se esconder em uma caverna. Irmãos, me subiu um fogo assim que eu parecia que não estava no chão, eu estava flutuando. Ele falou: irmãos, você já enfrentou o diabo face a face e venceu. Como Elias, fez fogo descer do céu, fez chover, fez secar, fez não chover e fez chover. Comeu pão oferecido pelo corvo, foi alimentado por viúva. E agora se acovarda e foge de uma mulher e vai esconder em uma caverna. Sai dessa caverna, irmão, e vai fazer o que Deus te mandou, porque eu entreguei na tua mão um ministério e é verdadeiro. Irmão, eu não quis nem assistir o resto. Os irmãos sabem que essas igrejas cristãs do Brasil, elas são umas Babilônias que é quase uma quadra inteira. Apontou o dedo na minha direção assim, que ele estava falando comigo. Eu levantei, fechei a Bíblia, guardei a coisa, fui embora para casa. Cheguei lá em casa, desencaixotei os negócios que eu estava fazendo lá, que eu estava escrevendo, e falei para a Dagina, eu tenho que escrever o que Deus mandou escrever, porque o suplicante mandou eu ir lá na congregação buscar uma palavra, e eu fui lá e encontrei a palavra. Essa história aqui, irmãos, da mesma forma, Deus fala, e não é com uma pessoa só não, porque se isso aqui ficou registrado nas escrituras, é porque é uma coisa que atravessa milênios, é uma palavra que atravessa milênios, é uma palavra que é direcionada a muitas pessoas. Então, aqui a história de Eliahu, ela começa aqui desde o capítulo 18, vem falando do confronto, o confronto de Eliahu com o rei Acabe e a rainha Jezabel, não é? O primeiro confronto se deu ali no capítulo 18, quando Eliahu, Jezabel seria coroada rainha, né? E Eliahu chegou lá, apareceu do nada lá no meio da cerimônia e disse: eis o que diz o Senhor, não vai chover e não vai cair orvalho sobre essa terra, senão sobre a minha palavra. E aí saiu dali, e Jezabel mandou matar todos os profetas de Israel, todos os profetas do Senhor Yehoshua, e principalmente Eliahu. Mas Eliahu fugiu de Jezabel, daquela feita ali, fez o que Deus tinha mandado e fugiu para o deserto. E porque não chovia e nem caía orvalho sobre a terra, então tudo virou deserto. E ele ficou ali à beira de um ribeiro chamado Kirat, e lá ele foi alimentado pelos corvos, que trazia alimento para ele uma vez por dia, e ele bebia a água daquele ribeiro. Ele ficou ali por um determinado período de tempo, até que o ribeiro secou, porque a seca era muito grande, não choveu durante 3 anos e meio. Quando o ribeiro secou, os corvos parou de trazer alimento, e o Senhor Yehoshua falou para Eliahu, ele disse: vai para a cidade, o vilarejo de Serepta, e lá você vai encontrar uma viúva que vai te sustentar, eu tenho ordenado ela que te sustente. Olha, irmãos, o Senhor Yehoshua bem poderia ter mandado Eliahu para uma fazenda onde tivesse um bom e abastado fazendeiro que pudesse sustentar ele do bom e do melhor, ou então para uma propriedade de algum príncipe, né? Mas foi para a casa de uma viúva que estava juntando uns gravetos para assar o último bolo da vida dela. Aí ele chegou lá e se apresentou lá e disse: olha, Deus mandou eu vir aqui para você me sustentar. Eu disse: mas como?
Já está morrendo aqui, eu e meu filho, esses gravetos aqui é para assar o último bolo da nossa vida. Ele disse, mas eis o que diz o Senhor. Você vai lá, assa um bolo como você falou, mas traz primeiro um pedacinho para mim assim. E um pouco de água. E eis o que diz a palavra do Senhor, não vai faltar farinha na panela e nem azeite na botija. Mas, para que isso acontecesse com aquela viúva, ela não podia oferecer para Deus aquilo que ia sobrar, porque não ia sobrar nada, porque ela estava juntando o graveto para assar o último bolo da vida dela. Ela tinha que acreditar na palavra do profeta e fazer primeiro do profeta, a primícia. Primeiro do profeta. Depois, o que sobrasse, o profeta disse, o que sobrar você vai viver pelo resto da tua vida, não vai faltar. Então, foi essa palavra. Porque tem muitas pessoas, irmãos, que acreditam sim, que tem que ajudar a obra do Senhor Yehoshua com aquilo que sobra. Como se você estivesse doando assim algum tipo de esmola para indigente, né? Então, mas não é. Então aqui esse é um primeiro exemplo interessante. Apesar de que o foco da mensagem de hoje não é sobre isso que eu quero falar. O que eu quero falar é sobre a fraqueza de Eliahu. O hino que nós cantamos, né? Ser forte, homem. Ser forte, homem, né? Olha, se nós nos lembrarmos de... Por que eu estou mencionando aqui a questão lá do azeite da viúva, da farinha da viúva, do alimento trazido pelos corvos lá no deserto, de tudo que Eliahu já passou, de quando ele desafiou, olha, quando ele encontrou o rei Acabe, ele falou que queria encontrar com o rei Acabe, o rei Acabe veio ao encontro dele, com todo o exército de Israel. O rei não estava sozinho, aliás, que rei nenhum viaja sozinho, não é? Sempre tem uma comitiva. Aí o rei então encontrou Eliahu e disse, eis aí o perturbador de Israel. Ele disse, perturbador de Israel? Eu não. E com o dedo em riste apontado no nariz do rei, disse, perturbador de Israel, é tu e a tua casa do teu pai, que abandonaste os caminhos e os mandamentos do Senhor. Mas vai, ajunta todos os 400 profetas de Baal e traz aqui no Monte Carmelo, amanhã, e vamos fazer uma prova, para saber quem serve a Deus e quem não serve, quem é profeta verdadeiro e quem não é. O rei achou aquela proposta interessante e aceitou. Aliás, os reis sempre gostam, né, de aceitar desafios, né, que eles se acham dono da verdade e acham assim importante, né? E achou aquele desafio de Elias, achou aquilo uma ousadia, né? Ele achou que ia vencer Elias. Mas aconteceu que os 400 profetas de Baal vieram também acompanhados com os 400 profetas de Azera. E se ajuntaram todos no Monte Carmelo. Elias fez o desafio para eles oferecerem o sacrifício deles e pedir que Baal mandasse fogo. E eles oraram, se retalharam a tarde inteira e nada de descer fogo do céu. E quando Elias orou, na hora da oração do crepúsculo, fogo desceu do céu e consumiu a oferenda que estava sobre o altar e lambeu até a água que estava ali, não é? E aí então ele determinou que fosse eliminado todos os profetas de Baal lá no ribeiro de Querete. Então veja só, esse Elias que enfrentou o rei Acabe e os 450 profetas de Baal com o dedo em riste, agora estava acovardado por uma mulher. Jezabel o amedrontou a ponto de o fazer fugir, e o Senhor Yehoshua repreendeu aquele profeta. Disse, sai daí, vai fazer o que eu te mandei.
porque você já enfrentou e venceu Satanás face a face, e agora, por que está se acovardando dessa forma? Então, irmãos, o que eu quero dizer com esta mensagem de hoje é o seguinte, que isso aconteceu com Eliahu apenas como um exemplo, porque acontece com vários. Quantos e quantos irmãos e irmãs que desde o início desse ministério têm presenciado as bênçãos de Deus, têm orado e recebido resposta, presenciado milagres, curas, têm recebido bênçãos, têm presenciado coisas, têm tido sonhos e visões, revelações, e depois coisas impossíveis têm presenciado, como Eliahu aqui, coisas impossíveis ele fez e presenciou. Depois do nada se atemorizou, pediu a morte. Senhor, olha, chega, para mim basta, já mataram todos os teus profetas, derrubaram todos os teus altares, só eu fiquei então buscando a minha vida, já não sou melhor do que meus pais, pode tirar logo a minha vida também. E o Senhor Yehoshua, em vez disso, mandou um anjo levar pão e água para ele, pão e água que o alimentou por 40 dias e 40 noites para ele atravessar o deserto. E depois lá no deserto, o Senhor Yehoshua, pensa que o Senhor Yehoshua falou com Eliahu através do terremoto, através do trovão, através do quebra-quebra, através da bagunça dos jesuítas que quebra tudo e vira os bancos e tal, e planta bananeira na igreja e tal, faz aquela bagunça toda. Não, o Senhor Yehoshua mostrou todo furacão, terremoto, fogo, nada disso. Depois o Senhor Yehoshua falou com o seu profeta através de uma voz mansa e suave, de uma branda viração assim, sabe? Falou: Eliahu, Eliahu, vem cá, meu servo, o que você está fazendo aí? Depois de tudo que você já viu, já presenciou e já fez, agora você está com medo? Com medo de quê? Vai, volta, vai fazer o que eu te mandei. Então muitos irmãos, muitas irmãs, depois de presenciar tudo, ainda chega no ponto, fala: será que é isso mesmo? Será que Deus está exigindo isso? Será que Deus está pedindo isso? Será que eu não estou sendo enganado mais uma vez? Será que é preciso isso mesmo? Olha, irmão, você já viu fogo cair do céu? Já viu os profetas de Baal ser derrotados? Já viu o filho da viúva ressuscitar? Já viu tudo que era possível acontecer, e agora está com medo de Jezabel? Então, é isso. A mensagem que eu quero deixar para os meus irmãos nessa tarde é isso, para os irmãos e as irmãs que já viram coisas, que já orou na hora de um desespero, na hora de uma dor de dente, na hora de uma dor de coluna, na hora de um problema gravíssimo, aliás, gravíssimo nada, gravíssimo é coisas muito mais graves que já aconteceu no passado, e nós lemos e às vezes pensamos assim: mas isso aqui será que aconteceu isso mesmo? Às vezes o que relatou isso aqui pode ter exagerado um pouquinho, né? Aumentado. Não foi tudo isso? Mas aí, irmãos, quando nós vemos coisas acontecerem em nossa vida, quando nós sonhamos e vemos assim, que você acorda, tem aquele tipo de sonho, irmãos, que você acorda assim e fala: não, eu não sonhei, não era sonho. Igual o sonho do Ole Hegel, né? O Ole Hegel, depois de tudo, lá no final ele viu, ele chegou numa porta, bateu lá, o mestre abriu e ele entrou, colocou as rosas tudinho em cima do altar, aquilo viu um milagre, apareceu, teve uma presença maravilhosa, teve uma visão maravilhosa. Quando ele achou que ia agora desfrutar de tudo, acordou lá no pé da montanha, no começo de tudo, e descobriu que estava sonhando. Mas ele disse: mas sonhando? Mas era tão real isso tudo que eu vi, não pareceu ser sonho, era real. Aí quando ele foi procurar no alforje as rosas tinham ficado lá na montanha, ele já tinha entregado as rosas.
As rosas não estavam ali, então não foi sonho. Então aquilo foi real. Foi real, foi sonho, mas quer dizer, então, quantas vezes nós sonhamos com coisas que depois que acordamos falava assim, você não queria nem ter acordado, né? Você queria que o sonho continuasse. E porque era real. Era real. Era como se você estivesse viajando em uma outra dimensão e de repente você voltava ali e aquilo era real. Então, irmãos, e depois de tudo, aí você fala assim, não, eu não posso duvidar de mais nada. Eu não posso duvidar de mais nada. Aí você dobra o joelho no chão e ora e promete para Deus, Senhor, eu te agradeço por ter me trazido até aqui e te prometo, quero prometer aqui agora, não vou mais duvidar de nada daqui para frente. 3 dias depois, você já está de novo duvidando de tudo. Aí o Senhor Yehoshua fala com você nessa tarde. O que você está fazendo aqui, Eliahu? Ah, Senhor, mataram todos os teus profetas, derrubaram todos os teus altares, só eu sobrei e estão buscando a minha vida. Eu disse, não, você está enganado? Eu reservei para mim 7.000 varões que não dobraram os seus joelhos a Baal e cujas bocas não beijaram os pés de Baal. Então vai fazer o que eu te mandei. Você vai encontrar muitos santos pela frente. Vai encontrar muitos santos pela frente. E outra coisa, e muito mais, porque você acha que está sendo perseguido, estão buscando a tua vida e mataram os teus profetas e derrubaram os teus altares. Mas muito mais forte e muito mais numeroso e muito mais poderoso é o que está conosco do que os que está com eles lá fora. Então essa é a mensagem que eu quero deixar para os meus irmãos nessa tarde. E acrescentando que o espírito de Eliahu é a mensagem para os últimos dias. É essa mensagem, é o que acompanha a mensagem. É tudo o que vem com ela. Não é um homem. Não é uma mulher. Assim como o espírito de Jezabel não é uma mulher apenas, não é uma pessoa. É um espírito maligno que atormenta todos os que seguem o Senhor Yehoshua e todos os que procuram seguir os passos de Eliahu. E olha, irmãos, se Eliahu foi capaz de pegar a capa, ferir o Jordão e a água se abrir, ele atravessar a pé enxuto, e depois subir num carro de fogo e cavalgar pelos topos das montanhas, num carro de fogo, com cavalos de fogo, cujos carros de fogo e cavalo de fogo também depois foi visto por Eliseu, cercando os montes para proteger todos os seus servos. Irmãos, esses carros de fogo, esses cavalos de fogo, esse Deus que domina esses carros de fogo e cavalo de fogo, é o mesmo Deus que nós servimos hoje, em cuja presença nós estamos aqui agora. Então é isso, que o nome de nosso Adonai, Yehoshua HaMashiach, seja louvado. Amém. Novas forças ele
povo.